Fala pessoal, vamos nesse vídeo então entender algumas novas funções aí do Excel que vão com certeza te ajudar muito a avançar aí no seu trabalho, né? Você produzir relatórios com uma praticidade muito maior, você tem um leque maior também de opções para analisar informações e o principal que eu diria é ganhar tempo no dia a dia, né? Porque algumas das funções aqui que eu vou te falar, sem elas, você conseguiria resolver, mas de formas assim muito trabalhosas, não iam ficar soluções automatizadas, você ia depois ter que ficar sempre manualmente aí corrigindo algumas coisas. Então vamos lá. A primeira delas, que eu achei muito interessante por sinal, é a função de dividir texto, tá? Ela faria, pessoal, aquele mesmo trabalho que o remover duplicadas faz. Só que a vantagem é que ela é uma função, né? Então, por exemplo, eu vou copiar a coluna A, vou colá-la aqui no final da planilha, num local que não encoste em outras colunas, porque você precisa ter espaço para ela funcionar, sabe? Você já vai perceber por quê. Aí, pessoal, olha só. Eu vou entrar aqui com igual, dividir texto. Clico na célula, ponto e vírgula, e ele vai me pedir um delimitador. Qual que vai ser meu delimitador? Vai ser eu abrir aspas, digitar o hífen, o traço, né? Que eu percebi que é o que separa as informações que eu gostaria de cortar entre o nome da cidade e o complemento aí com o nome da unidade da empresa, colocando entre aspas, pois, se você já viu outros vídeos, sempre que você digita coisa do teclado na fórmula, você precisa de aspas, né? Aperta o Enter, olha só, pessoal, que interessante. Ele já separou. Se você arrastar para baixo, ele continua fazendo a separação aí para você. O remover duplicadas também poderia, desculpa, o remover duplicadas não, o texto para colunas, ele também faria esse trabalho aí para você, né? Porém, ele não é uma função, né? Você ia ter que ficar sempre refazendo ele, né? Aqui já fica mais prático. Agora sim, falando, contextualizando com o remover duplicadas. A função único, tá? A função único, ela sim faz esse trabalho do remover duplicadas, porém, por ser uma função, ela já faz de um jeito automatizado, né? Então, por exemplo, eu tenho na coluna C os gestores, né? Você vai ver que tem diversas repetições aqui, certo? Se eu fizer a função único, vou ir lá para a direita para fazer ela, ó, vou colocar aqui igual único, e posso marcar a coluna inteira aqui do gestor, fecho parênteses e aperto Enter. Olha só, ele já isolou aí pra gente apenas um de cada. Ou seja, já sendo útil para você ter a lista de fato de quais são esses gestores e também pode servir de apoio para você montar algum relatório, fazer alguma função aqui do lado, enfim. Então essa função única eu também gosto bastante dela. Agora uma outra, pessoal, que para mim é até a mais interessante aí, porque não tinha muito assim uma outra alternativa para fazer ela no Excel antes. Na verdade, você precisava fazer uma combinação de gambiarras para conseguir. Tem como então, mas de um jeito mega trabalhoso e muito difícil de você explicar depois para o seu colega como é que você fez e tal. É a função filtro, tá, pessoal? Vamos supor que eu tenho um objetivo aqui com essa base. Vou até fazer uma aba nova para gerar um pouco mais de dificuldade. Depois eu deixo esse material aí para você praticar também, tá bom? Olha só. Vamos supor que aqui eu precisava ter um relatório com os valores dos tickets por unidade apenas para solicitações urgentes. Vamos lá para a base para eu te explicar então o que é isso. Temos as unidades na coluna A, na coluna K temos o status, se é urgente ou não, e na coluna N de navio, o valor. Então eu queria montar um relatório só com essas que são urgentes e também trazendo o valor e o nome da unidade. Olha só, pessoal, essa função filtro. Deixa eu aumentar aqui. Igual filtro. Vou lá para a base, marco a coluna das unidades. O primeiro argumento dessa função filtro é o que eu quero trazer de fato, beleza? Ponto e vírgula. O próximo argumento dessa função filtro é essa minha condição. Ou seja, é eu marcar a coluna K e ainda falar para o Excel o seguinte: me traga as informações relativas à coluna K, porém, apenas quando você tiver o status de urgente ali. Fecho parênteses, aperto o Enter. Olha só, pessoal, ele já trouxe aqui as unidades, então, vou até colocar aqui em cima, unidades. Quais são, então, as unidades onde eu tive alguma coisa urgente? E se eu quiser o valor, olha só, pessoal, eu poderia colocar aqui também uma outra função filtro, até copiando essa, se fosse o caso, colando aqui na direita, e ao invés de falar que eu quero que está na coluna A, vou voltar lá para a base, você vai ver que o que a gente quer trazer de fato está na coluna N de navio. Aí, pessoal, olha só, eu volto para cá, ao invés de coluna A, então, eu troco que o que eu quero trazer é a coluna N, também quando o status for urgente, na coluna K. Aperto Enter, e ele já me preencheu aqui com os valores também dessas solicitações urgentes, então. Então, pessoal, essa função filtro ela é bem interessante aí para você poder montar listas aí de maneiras muito práticas aí no caso, né?
E lembrando, pessoal, que essas funções que eu estou te falando, elas também existem no Planilhas Google, tá? Algumas delas no Planilhas Google têm outros nomes. A Único, por exemplo, no Planilhas chama Unique e a Filtro chama Filter. A Máximo C, se eu não me engano, lá ela ficou em inglês também. Ela chama Max Ifs, tá bom? Então, para você se localizar lá depois também. E continuando aqui, como a gente não pode deixar passar em branco, essa Máximo C, que nem é uma função das mais novas e tal, mas ela é recente também. Olha só, para que ela serve, né? Lembra que agora há pouco a gente fez um único aqui para trazer o valor do gestor? O valor não, né? O nome do gestor. Aí a gente quer trazer também qual foi o maior valor por gestor. Ou seja, pessoal, é um jeito de você fazer a função máximo, porém considerando critérios. Por isso que você utiliza então a máximo Cs. O que ele vai te pedir primeiro? O intervalo onde você tem os valores, ponto e vírgula. Você marca o intervalo onde você pode encontrar o seu critério, que no caso é a coluna do gestor, ponto e vírgula. E aí você marca o primeiro gestor aqui da sua lista. Fecha parênteses, aperta o Enter. Você vai ver que ele já trouxe qual é o maior valor, então, de cada um dos gestores. Isso daqui também vai muito bem se você tiver uma planilha com fornecedores. Qual foi o maior valor passado por cada um dos fornecedores para determinado serviço? Por produto, qual é o maior valor? E assim como a máximo Cs, você também tem a mínimo Cs, tá? Caso você quisesse o menor, conforme critérios. E também, essas funções de máximo Cs e mínimo Cs, elas também funcionam para intervalos onde você tem datas. Eu quero a primeira data quando teve venda daquele produto. Eu quero a maior data, ou seja, a data mais recente, quando teve venda daquele serviço, ou ocorreu aquele tipo de processo, enfim. Também é uma função bastante interessante aí para você poder automatizar também seus arquivos. E o que mais que nós temos lá na lista mesmo? Não podemos deixar passar em branco o ProcX. De repente o ProcX você até já viu por aí. Vamos entender um caso onde o ProcV não funcionaria e você obrigatoriamente teria que utilizar o ProcX. Por exemplo, eu tenho aqui o quadro de integrantes de uma empresa. Eu preciso puxar o número de matrícula dessas pessoas. Se eu fosse tentar com o ProcV, eu não ia conseguir. Por quê? Quando eu vou para a matriz tabela do ProcV, eu preciso começar na coluna que eu tenho informação em comum entre as duas tabelas e continuar indo para a direita. Só que a matrícula está lá para trás. Então, com o ProcV eu não ia conseguir. A não ser que eu invertesse essa base. Mas aí é ruim, né? Que às vezes você já fez outras funções pegando dessa base aqui, você já fez dinâmica, enfim. Não é uma boa ideia. Então aqui eu vou fazer um ProcX. Pesquisa valor é o que eu tenho em comum entre as duas planilhas, que vai me servir de referência para daqui a pouco eu trazer o que eu quero de fato. Ponto e vírgula. Perceba que agora não é matriz tabela, é pesquisa matriz. Ou seja, eu marco a coluna onde estão todas as minhas referências. Ponto e vírgula. Eu marco a coluna matriz de retorno, que é a coluna que eu quero trazer a informação de fato. Ponto e vírgula. Lembra aquele se erro que a gente usa para condicionar uma fórmula quando ela dá um erro, para ela dar uma outra mensagem? O se erro vem dentro do ProcX. Então esse último argumento aqui, você pode escrever não consta, caso ele não localize alguma das pessoas. Fecha parênteses, aperta o Enter. É só arrastar para baixo. Vou forçar a barra aqui para ele não encontrar alguma das pessoas. E ele vai dar aquela mensagem de não consta. Então você viu que para fazer o ProcX, você não precisou de matriz tabela, você não precisou se preocupar com a posição das colunas. Essa função aqui do Excel é uma função de procura que já resolve para você a situação de um jeito muito mais prático, né? Não tem também número do índice da coluna, enfim. É isso, pessoal. Essas 5 novas funções aí do Excel, eu diria que são as principais aí para você aprender para ganhar agilidade no dia a dia, não perder tempo para fazer as coisas, conseguir rapidamente automatizar suas planilhas também. Vai colocando elas em prática aí que elas vão ser bastante úteis para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, me siga por aqui, eu sou o Breno. Precisando de algum dos serviços da tela, é só entrar em contato e até um próximo.